Cuiabá e Paysandu, Noruega e Itália. Separei os dois melhores jogos dessa sexta-feira, dia 6 de junho, para analisar as odds aqui nesse vídeo. Então vamos lá, a gente vai começar por Cuiabá e Paysandu e depois passar pelo jogo da Noruega contra a Itália. Na minha visão, esses são os dois melhores jogos do dia. Meio aleatório, né? Busquei uma Série B e fui para uma eliminatória de Copa do Mundo na Europa. Tinha outros jogos interessantes também. Eu fiquei muito em dúvida também entre Novo Horizontino e Chapecoense e entre Colômbia e Peru. Completamente aleatório. Mas são esses os 4 melhores jogos do dia, vai. Mas aí eu separei Cuiabá e Paysandu e Noruega e Itália. Queria destacar o seguinte. Eu deixei como recomendação aqui embaixo duas coisas. Para quem simpatiza mais com o Paysandu, deixei uma camisa do Paysandu que eu fiquei realmente impressionado. Praticamente original e tá menos de R$ 80, tá? Acho que 70, tá baratinho, impressionante. E de fato é uma qualidade absurda pelo preço que tá. E uma caneca do Paysandu, que o momento do Paysandu é horrível, né? É uma canequinha com aqueles bonequinhos, pô, bem bacana. Deixei o link aí embaixo também, tá bom? Então, para quem quiser, fica essas recomendações. Vamos começar aqui por esse Cuiabá e Paysandu, que nem eu comentei. Vamos ver aqui as linhas. Série B não tem muitas linhas, a gente vai se resumir muito em linha de gol. Não tem como, porque linha de escanteio não paga quase nada. Linha de cartão também não. E olha que hoje, analisando os outros jogos, eu consegui selecionar uma linha de escanteio e uma linha de cartão. Para vir um escanteio e um cartão, né? Então, em Gibraltar e Croácia, a linha de um escanteio para Gibraltar no jogo todo paga mais de odd 1,25. Eu sei que a seleção de Gibraltar é fraquíssima, deve ser goleado pela Croácia, mas joga em casa e é uma linha de um escanteio no jogo todo. Não tem como eu ficar de fora, por mais que o time, que a seleção, seja muito fraca. E a linha de cartão para a República Tcheca contra Montenegro. A República Tcheca é melhor, joga em casa, deve vencer. Inclusive nesse jogo eu peguei um gol do Patrick Schick, né, do Bayer Leverkusen. Tá pagando mais de odd 2. Mas um cartãozinho em um jogo em que Montenegro eu acho que pode dar uma certa dificultada. Tem ali um outro jogador interessante, né? Tem o Kristovic, o Jovetic, por aí vai. A linha de um cartão eu achei interessante. Marcador de gol, que nem eu falei, eu usei a linha do Patrick Schick, eu usei a linha do John Duran no jogo da Colômbia contra o Peru e também usei a linha do Haaland contra a Itália. A Itália tá meio baqueada, não a seleção, mas grande parte desse elenco da seleção italiana é a base do time da Inter de Milão. E a Inter, a gente viu como é que foi contra o PSG, deve ter dado uma baqueada bem grande. Então, linha de gols aqui, primeiro, para Cuiabá e Paysandu, gol do Cuiabá paga odd 1,22, é muito pouco, não vale a pena. Gol do Paysandu paga odd 1,90. Em critério de odd 1,50 eu acho pouco. Agora, se subisse um pouquinho mais e chegasse em odd 2, isso daqui valeria a pena o gol do Paysandu. Que nem, por exemplo, eu montei uma linha hoje, em critério de odd 2, que é um gol do Peru contra a Colômbia. Eu sei que é difícil, mas pagando odd 2 vale a pena. Tem o Carrijo, tem o Guerreiro, por aí vai. Um chute do Guerreiro paga mais de odd 1,25, inclusive eu usei essa linha daí também. Eu não usei, mas eu queria ter usado a linha do Carrijo. Um chute do Carrijo paga mais de odd 1,50. Tá muito bom isso daí. Ainda mais por uma seleção peruana que é fraca. Não tem muita comparação entre Colômbia e Peru. A seleção colombiana é melhor. Mas a linha de gol pagando muito. O chute do Guerreiro e do Carrijo pagando muito. São linhas que estão boas da seleção peruana. Então eu peguei um gol do Peru, um gol da Bolívia contra a Venezuela. A Venezuela também não é nenhuma maravilha. E a Bolívia faz uma eliminatória interessante. Pelo time que tem, pela história no geral da Bolívia sempre ser um saco de pancada, faz uma eliminatórias boas, principalmente como mandante, né? Um gol tá pagando mais de odd 2 e o gol da Chapecoense contra o Novo Horizontino paga pelo menos odd 2 também. Então um gol do Peru, um gol da Bolívia e um gol da Chapecoense paga mais de odd 10 juntando. Realmente impressionante isso daí. E eu usei essa ali. Então, por exemplo, inclusive, 2 gols da Bolívia e 2 gols do Peru juntando já dá mod 90. Não precisa ganhar, só precisa fazer gol. Enfim, e se a linha do Paysandu chegasse em odd 2, valeria a pena. Agora, em critério de odd 1,50 para um time que é o lanterna da competição, não vale a pena. E o Paysandu acabou de anunciar o Thiago Heleno, né? Vai ajudar bastante, dar uma dose de experiência para esse time do Paysandu. Achei um grande reforço. Vai juntar ali o Thiago Heleno, o Rossi lá na frente. Eu acho que o Nicolas tinha que voltar a ter minutagem, que ele virou reserva do Benítez, né? O paraguaio Benítez. Mas o Nicolas é um cara que tem muita identificação com o Paysandu, né? Se for pra ele ser reserva, é melhor vender ele, tá?
porque é um cara que pode sim ser o protagonista desse time do Paysandu. Enfim, essas linhas aqui então não tem como usar, porque a linha do Paysandu ficou faltando 0.10 para chegar em odd 2, que aí eu acho que seria válido. E a do Cuiabá, mesmo se fosse 1,25, eu não usaria. Tá pagando 1,22 nesse momento, né? Mas se fosse 1,25 eu também não usaria, porque é Série B, cara. Série B tem padrão de poucos gols, tem que estar bem valorizado ali. De marcador de gol aqui, cara, eu recomendaria talvez o Edu, por ser o centroavante, aquele mesmo ex-Cruzeiro, né? Esse Mateuzinho eu não sei quem é, e tá pagando só de 2. O Pedrinho é o que era do América, né? Do São Paulo também. O Derek Lacerda pagando 3,75 tá pagando bem, né? Só que ele vem da ponta pro meio. O centroavante seria o Edu, né? Então, linha de marcador de gol aqui, pra caso alguém queira, seria o Edu, o mais interessante. Então, a melhor linha daqui seria se a linha do Paysandu chegasse em odd 2 pra fazer um golzinho, tá bom? Paysandu que na última rodada perdeu por 1-0 pro Criciúma, né? Eu assisti uma certa parte desse jogo. Eu não sei nem porque o Paysandu não jogou no Mangueirão, né? Jogou num estádio menor. Enfim. Vamos pro jogo da Noruega agora. Noruega e Itália. Jogaço, tá bom? Jogaço, válido também pelas eliminatórias. Só que, logicamente, da Europa. A gente já vê ali, né? Eu passei rápido, mas as linhas de vitória tá pagando 2,70 para cada equipe. Mostra o equilíbrio do jogo mesmo. Vamos olhar aqui primeiro linhas de finalização, tá bom? Primeiro do lado da Noruega. Primeiro que paga 1,25 aqui é o Jonsson. Não conheço, eu gosto de linhas de jogadores que conheço bem. Sanderberg é um volante. Patrick Berg também é volante. Se a linha dos dois pagasse pelo menos uma odd 2 ali, valeria a pena. A do Patrick Berg dá pra se analisar. Se eu não me engano, esse Patrick Berg, ele joga no Bodo. E o Sanderberg, ele joga na Premier League. Se eu não me engano, no Fulham. É no Fulham ou no Brentford, não sei. É um dos dois. Eu acho que eu chutaria o Fulham. Tá bom? Mas, enfim. Essa linha do Patrick Berg pode ser interessante. O Ryerson lateral. O Ager eu sei que é zagueiro, os outros eu não conheço tão bem. Essa linha do Patrick Berg talvez dê pra usar, tá bom? Meio campista, pode chegar à frente, dependendo. A linha do Odegaard por pouquinho não chega em 1,25, seria interessante. Mas vem aparecendo aqui alguns jogadores com mais notabilidade na seleção norueguesa, né? Talvez seja o momento da história que a Noruega tenha mais jogadores em alto nível. O Haaland, um dos melhores centroavantes do mundo. Sorloth na reta final de temporada boa pelo Atlético de Madrid. Esse Larsen, cara, eu acho que é o Larsen do Wolverhampton, né? Do Wolves, que fazia o centroavante, e o Matheus Cunha de trás. O Oscar Bob, do Manchester City. O Schlaudrup, que é do Benfica também, bom jogador, virou titular na reta final, deixando só o Di Maria no banco. Mas também o Di Maria já foi pro Rosário Central agora, né? Tá próximo da aposentadoria. E o Odegaard, que é um dos melhores meio-campistas do mundo. Então esse meio pra frente da Noruega talvez seja o melhor ataque da história da Noruega, sem exagero. Tá? Mas a melhor linha aqui é um chute do Patrick Berg. Tá? Vamos ver se a gente consegue utilizar ela, analisando as outras linhas também. Do lado da Itália, a primeira que paga de 1,25 é o Hit. Hit é um volante da Torino. Enfim. Não acho que vale a pena em critério de odd 1,25 não. Se fosse 1,50 eu acho que também não. Já usaria um cara mais recuado. Enfim. O Gatti é zagueiro, o Di Lorenzo zagueiro barra lateral, né? O Dodi é lateral, o Bastoni é zagueiro, o Bongiorno é zagueiro da Napoli também. As linhas não tão boas, a única que chega próximo de talvez ser boa é o Hit se chegasse em 1,50, se você confiasse uma chegada a mais dele na frente. Tá bom. Linha de gol aqui. O gol da Noruega pagou de 1,28, é muito pouco. E o gol da Itália pagou de 1,28, é muito pouco. Linha de cartão. O cartão da Noruega pagou de 1,14. O cartão da Itália pagou de 1,16. Também é muito pouco. A melhor linha aqui é um chute do Patrick Berg. Pagando de 1,50. É o que chega mais próximo de fazer sentido. Vem se aparecendo alguns centroavantes interessantes da Itália, né? O Reteg, Moiskin e Lorenzo Luca são 3 centroavantes bons. O Lorenzo Luca, mais esse centroavantão mais físico, né? O Reteg se movimenta muito bem. O Moiskin talvez o mais técnico entre eles. Mas são 3 centroavantes com características diferentes, mas que são bons, né? Uma coisa que eu achei meio estranho é que o Scamacca desapareceu, né? Naquela Atalanta campeã da Liga Europa, ele era importantíssimo. O Reteg dominou a posição, centroavante da Atalanta, né? Muito bom jogador, inclusive.
Chegou a jogar no Tigre da Argentina, né? Loucura. Mas enfim, o Scamacca desapareceu, né? Não sei se tá machucado, acho que praticamente não jogou a temporada pela Atalanta, né? Enfim, mas a melhor linha aqui é um chute do Patrick Berg. E aqui eu usei a linha de gol do Haaland, tá? Na minha linha individual. Aqui é um gol do Haaland pagode 2,05. Tá uma linha boa, ainda mais contra uma Itália ainda meio desnorteada pelo que aconteceu com a Inter, né? Porque, por exemplo, aqui tem o Di Marco, aqui tem o Bastoni, aqui tem o Fratesi, aqui tem o Barella. Cara, são muitos jogadores da Inter que sentiram o Acerbi, que o Acerbi até pediu para não ser convocado, né, para essa data FIFA. Mostra muito do que aconteceu com a Inter, né? Sonhou tão grande em ganhar a Champions e terminou com essa goleada histórica, a maior goleada da história da Champions, né? De diferença de gols, foi realmente incrível, um massacre do PSG. Enfim, de conclusão final sobre esses dois jogos, então é o seguinte: em Noruega e Itália, a melhor linha é do Patrick Berg, pagando odd 1,50. Dependendo se a linha do Hit chegar em 1,50, dá para usar. E em Cuiabá e Paysandu, a melhor linha é o gol do Paysandu se chegar em odd 2, tá? Em odd 1,90. Então, assim, se chegar em odd 2 dá para usar. E aqui, como eu tenho isso de chegar em mínimo de odd 2, utilizando duas linhas ao menos, né? Teria que pelo menos a linha do Hit chegar em odd 1,50. E eu ainda ficaria receoso porque é um volante fora de casa. A melhor linha aqui é a linha do Patrick Berg. Então a conclusão final é: melhor linha dos jogos, desses dois jogos pelo menos que eu selecionei, é a linha de um chute do Patrick Berg. Tá bom? E é isso. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar esses dois melhores jogos dessa sexta-feira. Inclusive, se você quiser, comente aí para você quais que são os dois melhores jogos de hoje, né? Porque eu separei Cuiabá e Paysandu de Noruega e Itália, mas que nem eu citei, poderia entrar Colômbia e Peru, poderia entrar... Falar que o Peru poderia entrar é meio complicado, né? Poderia entrar Colômbia e Peru, poderia entrar o Novo Horizontino e o Chapecoense, que nem eu comentei. São dois outros jogos que poderiam entrar aqui entre os melhores do dia. Acho que Noruega e Itália com certeza. Talvez seja o melhor jogo do dia, tá bom? E a conclusão final é essa. Então a melhor linha de hoje entre esses dois jogos é um chute do Patrick Berg. Se a linha do Samuel Hit chegar em odd 1,50 dá pra pensar. E se a linha do Paysandu chegar em odd 2 dá pra usar também. Do Hit, se chegar em 50 eu pensaria. Essa linha do Patrick Berg dá pra usar. Se a linha do Paysandu chegar em odd 2 seria bom usar inclusive. Porque o momento do Paysandu é ruim, mas é um time que tem um elenco mediano. Não é tão pior quanto o Cuiabá não. É porque o momento do Paysandu é ruim. Tá? Mas é um time que pode sim surpreender o Cuiabá. Mesmo jogando fora de casa. A Série B, inclusive, tem muitas equipes com momentos ruins, mas que a gente sabe que pode melhorar de uma hora para outra. O Paysandu é um caso claro disso daí. O Paysandu não é o time para ser rebaixado. Enfim, mas o momento é muito ruim. O futebol é momento, né? Tem que melhorar. Se não ligar um alerta aí, vai complicar. Enfim, no geral é isso. Gostou do vídeo? Deixa seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Diariamente, eu tô trazendo os dois melhores jogos do dia. Tá bom? Daqui uns dias, eu não sei se no sábado ou no domingo, acho que no domingo, vai ter a final da Nations League, né? Portugal e Espanha, promete ser um jogão. O que o Yamal fez ontem com a França, meu amigo. Eu tenho meu canal de futebol, inclusive, né? O 21 Futebol Clube. E eu já venho comentando ali, todo jogo que o Yamal joga eu analiso, seja do Barcelona, seja da Espanha, eu falo: o Yamal é o melhor jogador do mundo. Talvez não em números, pode até ser que o Rafinha tenha sido o melhor jogador da temporada. Até o Dembélé também. Mas o melhor jogador do mundo é disparado o Yamal. Quando se fala de melhor, o melhor é o Yamal. A melhor temporada você pode discutir quem foi, mas o melhor jogador do mundo é o Yamal. Não tem muito o que fazer não. Com 18, 17 anos. Isso que é impressionante, né? O cara é um absurdo mesmo. Enfim, é isso. Valeu e falou.